Oi, meu nome é Andressa Rodrigues. Meu grupo é composto pelo Gabriel Fidelis e Mariane Bastos. E a gente ficou com o livro Lucila. E eu vou falar aqui um pouco sobre o que é um romance urbano. O romance urbano ou romance de costumes, pode ser chamado desses dois jeitos, ele vai se preocupar em deixar bem claro e bem evidente as paixões, os desejos e os comportamentos de determinadas pessoas de determinadas classes sociais. Essa história, as histórias costumam, os romances urbanos costumam sempre ter um herói e uma heroína que se apaixonam e passa por obstáculos para conseguir viver um amor, conseguir ficarem juntos, né? No caso do nosso livro, esses heróis são vividos por Lúcia, que é uma cortesã de luxo, e Paulo, que é um menino do interior, que veio para a cidade grande. Até onde eu relatei aqui, está presente a desigualdade de classes, né, que é uma das características do romance urbano, onde Lúcia frequenta lugares luxuosos e de alto calão, de alto padrão, e, e Paulo é um menino simples do interior, que está presente na cidade grande, né? Essa história de amor, apesar de resistir de uma forma diferente, ela resiste, o importante é que ela resiste. Primeiro, Paulo e Lúcia, eles vão viver um amor bem carnal, bem foguento, né, digamos assim. Mas depois vai acarretando um misto de sentimentos e que eles vão ter um pelo outro, até que Lúcia vai decidir deixar a vida de cortesã para viver com Paulo. E deixando essa vida de cortesã, ela, ela acreditaria que seria purificada e que deixaria de ser cortesã, mas aí a sociedade sempre via ela como cortesã, ela sempre seria a cortesã para a sociedade. Então aqui tá mais presente o preconceito, né? Porque Lúcia deixa de ser uma cortesã para viver com Paulo, e mas a sociedade não respeita que ela não é mais cortesã e sempre via ela como cortesã, sempre que via ela, a reconhecia como essa cortesã de luxo. E, e logo depois, Paulo começou a frequentar mais a casa de Lucila e tal, foi numa uma dessas frequentadas, dessas visitas aí, Lucila engravidou, e logo depois que ela descobriu essa gravidez, ela adoeceu e ela acreditava que essa doença tinha, tinha a ver porque ela não era mais uma moça virgem, uma moça pura. Aí ela acreditava que por não ser pura, ela acarretou essa doença durante a gestação. Mas mesmo assim, ela persistiu nessa gravidez e, e sempre persistindo nessa gravidez até que ela não aguentou e faleceu, né, junto com o bebê. E, e antes de morrer, Lúcia vai pedir para que Paulo case com sua irmã mais nova, só porque Paulo não casou com a sua irmã mais nova. Pelo contrário, Paulo criou ela como uma irmã mais nova. E aí tá a romantização, né? Que também é outra característica do, do romance urbano, porque independente da pessoa amada estar presente, o amor prevalece. E eu vou falar agora um pouco sobre como que o José Alencar, que é o autor, né, desse livro, ele trabalha. Ele trabalha sempre visando as relações humanas, ele estuda o ambiente de cada personagem, e embora seja muito idealizado, o romance sempre é o principal nas suas obras, é uma marca registrada nas suas narrativas. É, ele examina a sociedade detalhadamente e condena alguns valores da sociedade que estão presentes, como, por exemplo, o casamento por interesse. Seus heróis são bem humanizados e também sofrem com também sofrem
com a sociedade, com pressões da sociedade, pressões econômicas, sociais, etc. Em que contexto se passa a história? A história se passa no Rio de Janeiro durante o século XIX, que conta a história do jovem Paulo, que chegou à cidade do Rio de Janeiro em 1855 aos seus 25 anos. Vindo do interior do Pernambuco, ao chegar ao Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades de vida, Paulo conhece Lúcia e se apaixona. Lúcia era uma cortesã de luxo que havia perdido toda a sua família. E por conta de sua profissão, tinha muito medo de se aproximar de outras pessoas. A chegada de Paulo ao Rio de Janeiro. O narrador Paulo chegou na cidade em 1855, aos 25 anos, vindo de Olinda, Pernambuco. Luciola conta a história romântica de Lúcia e Paulo. Luciola é uma cortesã de luxo e Paulo, um rapaz do interior que veio para o Rio de Janeiro conhecer a corte. Em 1855, Paulo chega ao Rio de Janeiro e vê pela primeira vez Lúcia. Como Lúcia pensava e agia. Sem conhecer sua verdadeira vida, apaixona-se à primeira vista, pois enxerga nela uma encantadora menina. Essa impressão se desfaz na festa da Glória, onde Sá, representante dos valores e preconceitos da sociedade, a apresenta como uma mulher bonita e não como uma senhora. Lúcia é uma cortesã rica que é conhecida por todos como bela e excêntrica. Maria da Glória é seu nome de batismo. Ao decorrer do livro, busca seu auto-perdão através do amor que tem com Paulo. Como o romance entre Paulo e Lúcia teve início. Tendo Paulo visto Lúcia naquela festa da Glória, a ela foi apresentada pelo seu companheiro que a conhecia e fora seu amante. Mesmo assim, ele continuou a idealizá-la, até nas visitas que em fez a seguir, francamente inocentes e cordiais. Só algum tempo depois é que se tornaram amantes. Cada vez mais, no entanto, prendia-se a ela por um amor apaixonado que ultrapassava a simples satisfação do sexo. Paulo e Lúcia passam a ter encontros regulares que acabam fortalecendo cada vez mais a relação entre os dois. Após criarem certa intimidade, Lúcia conta a sua dramática história de vida. Após Lúcia contar sua triste história de vida e de como perdeu sua família com apenas 14 anos de idade, o casal decide morar junto em Santa Teresa, tentando viver bem longe do passado de Lúcia. Sua vontade de viver longe desse passado era tão grande que ela se desfez de todos os seus bens, inclusive de um palacete que ela tinha na cidade do Rio de Janeiro. Tudo na relação do casal parecia estar correndo na mais perfeita ordem, até que Lúcia engravida e destabiliza a relação do casal, pois ela achava que seu corpo não era digno de portar um bebê, por conta da profissão que assumiu para poder viver. Após tanta tristeza, Lúcia morreu grávida, deixando Paulo sozinho e ficando muito triste. Paulo, como um bom homem, assume a responsabilidade de cuidar da sua cunhada até que ela se case e possa viver sozinha.